nossa segunda aula teórica. Pronto. Sejam muito bem-vindas, então, pessoal, e bem-vindos também à nossa segunda aula de morfofisiologia vegetal. Hoje a gente vai estudar os tecidos vegetais. Então, vejam só, na aula passada nós estudamos as células, nós revimos, né, o que é uma célula com ênfase na célula vegetal. Esse era um conhecimento que a gente já tem lá do colégio, né, do cursinho. Agora a gente vai, é como se a gente fosse dar um passo. Por quê? Porque os tecidos, eles são o conjunto de células, né? Agora sim, eu acho que a gente vai entrar no conteúdo que é mais assim do ensino superior mesmo, tá? Que são os tecidos vegetais. Tudo bem? Bom, lá no final da aula passada, a gente viu um pouco sobre os meristemas, né? Que são esses tecidos embrionários que as células que estão aí nessa região, elas são capazes de dar origem a outras células e essas células podem ter qualquer formato, né, da célula vegetal, né? Então, o, e ele está organizado dessa forma, né? O meristema, aqui é um meristema apical do caule, a gente tem o promeristema. Esse promeristema dá origem a três tecidos, que é o procâmbio, mais internamente, a protoderme mais externamente, e preenchendo tudo isso, o meristema fundamental, tá? Então, pessoal, esses são os primeiros tecidos que são formados no vegetal, tá? Então, desde o embrião, quando a planta é um bebezinho, tá lá, tá um bebezinho que está dormindo lá na semente, esses tecidos, o meristema, o meristema apical do caule, o meristema apical da raiz, já estão lá, tá? E conforme, né, a planta é exposta à luz, à água, ao solo, esse tecido entra em atividade e vai começar a formar os outros tecidos do corpo do vegetal, tá? A protoderme, que é o mais externo, vai dar origem à epiderme. O procâmbio, vai dar origem aos tecidos de transporte. E o meristema fundamental, que está entre esses dois, vai dar origem aos tecidos de preenchimento, parênquima, colênquima e esclerênquima. A gente vai ver então quem são esses tecidos, né? O que é epiderme? O que é o parênquima? O que é colênquima, esclerênquima? O que é xilema e floema? Essas coisas que a gente já tem aí na nossa cabeça, mas a gente nunca parou direito para estudar o que são essas coisas, e isso é importante na profissão de vocês também, né? Esses mesmos tecidos, eles também têm no ápice da raiz. Então, tem os tecidos meristemáticos do ápice do caule, tem os tecidos meristemáticos do ápice da raiz. Então, ó, promeristema aqui no ápice da raiz, né? O promeristema dá origem à protoderme, mais externamente, dá origem ao procâmbio, mais centralmente, e o tecido de preenchimento, que é o meristema fundamental. Estes, por sua vez, vão se diferenciar também em epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema primário, tá? Na raiz, aqui, ó, no meristema apical do caule, tem a formação de um primórdio foliar, que é uma estrutura de proteção do promeristema. Na raiz também tem uma estrutura de proteção do promeristema, que é a coifa. Esse tecido aqui é super importante porque, além de proteger o promeristema, são as células embrionárias, né, que dão origem ao resto dos tecidos, ele também direciona o crescimento da raiz. Então, a raiz geralmente cresce para baixo, no sentido da gravidade. A gente chama esse movimento de gravitropismo, né? E quem faz a raiz se curvar em relação, né, para se alinhar à gravidade, são essas células da coifa. Maravilhoso? Então, olha, esses estão, o meristema apical do caule, o meristema apical da raiz, em última instância, eles vão dar origem aos sistemas
né, aos sistemas que compõem o corpo do vegetal, sistemas de tecido. Então, a gente vai ter, independente do órgão que a gente olha, tá? A planta ela tem 3 órgãos vegetativos, que é raiz, caule e folha, e 2 reprodutivos, que é a flor e o fruto, tá? Então, independente do órgão que a gente está olhando, seja raiz, seja caule, seja folha, sempre vão estar lá esses 3 sistemas de tecido. Sistema de revestimento, mais externamente, o sistema vascular, mais internamente, e o sistema de preenchimento, preenchendo o espaço que existem entre esses 2 sistemas, tá? O sistema de revestimento, o que que ele faz? Ele reveste. O sistema vascular, o que que ele faz? Ele transporta. E o sistema fundamental, ou sistema de preenchimento, o que que ele faz? Ele preenche, tá? Ele preenche os espaços, além de ter outras funções, né? Como a fotossíntese, o armazenamento, o suporte do corpo da planta, tá? Mas basicamente é isso. Revestimento reveste, transporte transporta, transporte ou vascular, né? Transporta, e preenchimento preenche. Então, pessoal, se você ainda não percebeu, nossa aula ela já começou. Hoje nós vamos ver os sistemas, né? O conjunto de tecidos que forma o corpo dos vegetais. Ou um tecido é um conjunto de células, tá? E um sistema é um conjunto de tecidos. Então a gente vai ver o sistema de revestimento, né? Depois a gente vai ver o sistema de preenchimento e depois o sistema de transporte ou sistema vascular. Tudo bem até aqui? Vamos lá então, começando com o sistema de revestimento. O que é o sistema de revestimento? Isso aqui é uma definição para vocês anotarem aí no caderninho de vocês, destacarem. É o tecido mais externo do órgão dos vegetais. Então, aquilo que eu vejo da planta, aquilo que está para fora, né, do corpo da planta, a pele, entre aspas, da planta, é o sistema de revestimento. E ele reveste toda a superfície da planta. Então, folha, caule e raiz sempre vai estar revestida desse sistema, né? Desses tecidos que compõem esse sistema, que são aqui. Então, a gente pode olhar, olhamos a folha, né? Isso aqui é uma plantinha, tá, gente? Planta, folha, caule e raiz. Corta uma folha. Quem está lá? Uma camada mais externa de células, tanto na face abaxial quanto na face adaxial. Então, folha tem sistema de revestimento. Corta o caule. Olhe no microscópio. Olha, tem um conjunto de células mais externas. Sistema de revestimento. Corta a raiz. Olhe no microscópio. Conjunto de células mais externas. Sistema de revestimento. Então, ele sempre está presente. Quais são os 2 tecidos que compõem este sistema? São apenas 2 tecidos que compõem o sistema de revestimento. A epiderme e a periderme. E a gente vai ver agora cada um desses, tá? Epiderme, ela faz parte do revestimento daquilo que a gente chama de corpo primário das plantas. Uma planta que tem corpo primário é uma planta que cresce apenas longitudinalmente, ou seja, ela cresce apenas para cima e para baixo, tá? Uma planta que tem corpo secundário é uma planta que, além de crescer para cima e para baixo, ela cresce também para os lados. Então, muito parecido com o que acontece com a gente, né? Quando a gente é pequeno, a gente cresce para cima e para baixo. Quando a gente vai ficando mais velho, assim, na idade que vocês estão começando a entrar agora, aí, 22, 23 anos, o que acontece? Começa a crescer para os lados também, né? Então, você pode olhar aí para o seu papai e falar: Nossa, pai, como você tá, seu crescimento secundário está acelerado, né? Então, para a planta também é assim, né? A gente chama de
Corpo primário, a planta que cresce para cima e para baixo. Corpo secundário, a planta que cresce para os lados, que cresce lateralmente. Nem todas as plantas crescem lateralmente, tá? Uma grande quantidade de plantas, que são as plantas herbáceas, que são as plantas que têm interesse, a maioria Professor, delas. Opa! Sim. repete para mim, por favor, a periderme, por favor, porque cortou aqui. A periderme, Maria Emília, ela reveste o corpo secundário da planta. Tá? A gente vai ver em detalhes como ela se organiza, qual é a estrutura, etc. Mas aqui eu só estou frisando que ela faz parte do corpo secundário da planta, dessas plantas que crescem lateralmente. Tá? Então, não são todas as plantas que crescem lateralmente. Tá? As plantas que são herbáceas, que têm caule verde, né? Que são muitas plantas de interesse econômico, a maioria das plantas forrageiras, elas têm só crescimento primário, elas só crescem para cima e para baixo. Ela é meio flexível. Agora, se você pega uma árvore, né? Você pega um abacateiro, ele não é flexível, né? A gente não dobra uma árvore. Então, ele tem crescimento secundário. Ele é mais rígido, ele cresce lateralmente, né? Tem um tronco. A gente vai ver, então, por que esses tecidos da periderme, né, que compõem o crescimento secundário, são mais rígidos. Vamos lá, então. Como que é a epiderme? Então, aqui a gente está falando de crescimento primário, plantas que crescem para cima e para baixo. O que compõe a epiderme? Ela é uma camada de células vivas. Então, essas células, elas estão lá, elas estão respirando, elas estão se alimentando e excretando, ou seja, estão fazendo o metabolismo básico. Professor, o senhor mutou. Opa! Isso, correto agora. Vocês escutaram a parte da epiderme? Não. Tá, então olha só, a epiderme é formada de uma camada de células vivas que tem metabolismo, então celular básico, respira, ela incorpora água, ela excreta, ela faz respiração, né? Consegue energia, tá viva a célula, tá? Essas células elas são justapostas, ou seja, elas estão, não há espaço entre elas, tá? Ou seja, ela é uma barreira física mesmo, que separa o interior da planta por o exterior, tá? E elas têm deposição apenas da parede primária, tá? Nós já conhecemos uma célula da epiderme. A gente estudou na aula assíncrona, né? Quem fez o trabalhinho viu a célula da epiderme da face abaxial de Tradescantia, aquelas células cor-de-rosinhas lá que vocês fizeram um desenho super bonitinho, né? E elas não são assim, ó. Células grandes são as células mais externas, justapostas, ó, não tem espaço entre elas. Elas são uma barreira, né, entre a planta e o meio externo, no corpo inteiro do vegetal, em crescimento primário. Tá? Além disso, essas células elas também podem armazenar, né? Pode armazenar amido, que é um tipo de açúcar. Pode armazenar pigmentos, como a gente está vendo aqui então na nossa aula prática. Aquilo que estava o pigmento cor-de-rosa é uma antocianina, tá? Um pigmento bem comum em flores, mas aqui está na folha. Taninos, que é aquela coisa que dá uma substância que dá um gosto, como é que chama? Adstringente, né? Então, essas células elas também podem armazenar, tá? Além disso, as células da epiderme, elas também estão acima dessas células, né, entre essas células e o meio externo, tem a deposição de uma substância que a gente chama de cutícula, tá? Não é aquela cutícula da unha,
Não é a mesma coisa. É uma camada de material lipofílico, tá? O que é um material lipofílico? Lipo é gordura. Fílico filos é amigo, né? Do grego. Então, é um material que gosta da gordura. Ou seja, ele não gosta de água. Então, ele é hidrofóbico. Que é depositado sobre a superfície da parede celular, tá? E ela está presente apenas em órgãos aéreos. Então, vamos destacar essa parte aqui, ó, para vocês não esquecerem que a cutícula está apenas nos órgãos aéreos, tá? A epiderme a gente tem no corpo inteiro, mas a cutícula apenas nos órgãos aéreos. E por ela ser lipofílica ou hidrofóbica, ela é impermeável. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai. A água não entra, a água não sai. Então veja que a epiderme tem um papel importante na manutenção do equilíbrio osmótico, né? Do equilíbrio hidráulico da planta, para ela não perder água para o meio. Tá? Então, um tipo de camada que pode ser ainda depositado acima da cutícula é o que a gente chama de cera. Cera epicuticular, ou seja, epi acima. Então, é uma cera que está depositada acima da cutícula. Aqui também é um material ainda mais lipofílico, né? Ainda mais hidrofóbico. E acontece muito em plantas de lugares mais secos, né? Lugares xéricos. Então, vocês conhecem essa planta aqui, né? Uma carnaúba, muito parecida com aquela Mauritia, né? Que tem aqui no Cerrado. Essas plantas, elas depositam essa cera, né? Essa cera a gente pode até usar para carro, para móveis, né? Então, é uma gordura mesmo, tá? Então, olha as funções da epiderme que a gente viu. Revestimento do corpo do vegetal, proteção, né? Elas estão envolvidas nas trocas gasosas. Então, aonde tem cutícula e cera, não há trocas gasosas, mas é na epiderme que estão os estômatos. Lembra da nossa aula prática, da nossa aula assíncrona, né? Ali que estão os estômatos. Então, ali que acontecem as trocas gasosas. E também na raiz, como é a camada mais externa, na raiz é onde vai acontecer a absorção de água e de sais minerais pelas plantas. Então, a epiderme é um tecido super importante do corpo do vegetal, né? Tecido de revestimento. Então, tá aqui, né? Ocorre em todos os órgãos das plantas. E aí, aqui a gente vai ver, né? Como que ela faz proteção, né? Porque por ser o tecido mais externo, ela vai proteger a planta de choques mecânicos, então ela vai absorver impactos, ela vai prevenir que, por exemplo, uma folha seja mastigada. Então é muito mais difícil você mastigar uma folha. Falo você mesmo, você que não come salada, faça esse experimento. É muito mais difícil você comer uma folha velha, com uma deposição grande de cutícula, do que comer uma folha nova, né? Se comer uma folha de alface É novinha, quando fala que molinha, a folha já murchou, né? Tá murcha. Aí que fica complicado de comer, né? isso, Uma não, alface. quando a folha é velha, Giovana, quando a folha fica velha, ela fica dura, tá? Ah, não é nem Quando, quando ela quando ela murcha, não? murcha, ela perdeu água. Mas não é bem isso, é quando ela fica velha, ela fica dura. Então a gente prefere comer uma folhinha novinha, né? Entendi. Molinha, os bichos também. Então, funciona como proteção contra herbívoros, né? Perda de água, então a gente está vendo aqui uma epiderme de uma folha, tipo de uma couve, ó. Olha como tem uma cera. A folha da couve tem uma cera em cima dela.
Então, dá para a gente ver aqui, ó, que a água não sai e nem entra. Ela previne contra a radiação solar, etc. Então, a epiderme tem uma função protetiva, tá? Trocas gasosas. É na epiderme que estão os estômatos, né? Então, a gente viu lá na aula assíncrona, os estômatos, vocês desenharam, né? Os estômatos, que é essa boquinha, né? Por onde acontece as trocas gasosas, tem as células guarda, né? O ostíolo, tudo isso compõe essa estrutura por onde a planta troca gases. Então, ela pode tanto receber oxigênio e liberar gás carbônico, quanto o contrário, porque todas as plantas fazem respiração e fotossíntese, tá? Essas boquinhas podem abrir e fechar, gente, é tão legal, dependendo da necessidade da planta, tá? Tudo na epiderme. Outra função super importante dessas células epidermais, os pelos radiculares. Então, lá na raiz, essas células mais externas, elas podem numa região da raiz, elas se alongam. Essa célula é alongada para formar um pelo. E nesse pelo, tá vendo o pelinho aqui, ó? Sei lá o que é isso, um feijãozinho? Esse pelo aqui, gente, é onde acontece a absorção de água e de sais minerais pela planta da terra, lá na terra. Tá? Olha aqui esses pelinhos. Então, olha só que interessante. Quando você vai plantar uma mudinha, se você arranca a muda com tudo, esses pelinhos, eles ficam todos na terra. Eles se quebram facilmente. E aí você transplanta, coloca a muda em outro lugar, ela murcha. Por que ela murcha? Porque ela não tem lugar para entrar água. Tá? Ela não tem a estrutura de ganho por onde entra a água, não existe mais. Tá? Agora, se você tira com a terra, a raiz com a terra, esses pelos eles ficam preservados. Aí você transplanta, a planta consegue absorver a água, porque os pelos estão preservados. Tá? Tudo isso, então, acontece na epiderme, tá? No caso aqui, epiderme da raiz. O que mais que temos na epiderme? A gente tem alguns apêndices, como os tricomas, que são pelinhos também que acontecem na região do caule, né, ou das folhas, então na parte aérea do vegetal. Esses pelos, eles podem ser tectores, ou seja, eles são apenas mecânicos. Então, olha aqui um pelo, ó, na superfície de uma folha, bem estrelado, né? Ele só tem uma função mecânica. Aqui um forminha de chapéu, função mecânica, aqui outro pelinho estrelado. Mas ele também pode ser glandular. Então, ó, esse pelo aqui em forma de glândula. Olha aqui daquela planta carnívora, né? Que a gente chama de Drosera, né? Pelos glandulares, com substâncias digestivas, outros pelos glandulares. Quem conhece aquela planta que chama urtiga, o que a gente tem lá são pelos glandulares, que são irritantes, né? Quando quebram e liberam a substância que estão aqui, e são irritantes para a pele. Então, também são apêndices da epiderme, da parte aérea. Professor, a maconha também é esse trem de tricoma, não é? Sim, exatamente. Então, a substância, né, que se consome na maconha são pelos glandulares, né? Principalmente da epiderme, da inflorescência, né, dessas plantas. Então, aí que está o canabidiol e as outras coisas lá que se consome, né? Tanto para uso recreativo quanto para uso medicinal, né? Cada vez mais. Tá. Vamos agora então para o segundo tipo de tecido do sistema de revestimento, que é a periderme. Lembrem, a periderme ela faz parte do corpo secundário da planta. Então agora a gente está falando de plantas que crescem lateralmente, tá? Então estamos falando de árvores, arbustos, plantas que têm casca, né? Então olha aqui, quando a gente tem um corte, né? Aqui a gente está olhando um tronco de árvore cortada, tá?
a gente não consegue identificar nesse tronco uma epiderme, tá? A epiderme aqui já foi, ela se rompeu. O que fica, então, é o que a gente chama de casca, né? O que a gente olha mais externamente é a casca, que a gente pode chamar de suber ou de ritidoma. Nossa, prof, quanto nome, pelo amor de Deus. É muito nome, gente. Eu sei que é muito nome, tá? Mas olha só, a gente pode chamar de casca, de suber, de ritidoma. Abaixo do ritidoma, aqui da casca, a gente tem uma camada de célula que é o felogênio. Essa camada de célula é um tecido meristemático, tá? E abaixo do felogênio, a gente tem uma feloderme, tá? Vou mostrar para vocês em mais detalhes aqui. Então, olha só, isso aqui é uma planta, um corte, né, de um tronco, de um arbusto ou uma árvore, né, que tem crescimento primário, mas ele está passando a ter crescimento secundário. Então, ele é um caule verde que ele está passando a desenvolver casca. Então, a gente consegue olhar aqui ainda e ver uma epiderme. Tá vendo? Isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma epiderme. Na verdade, isso aqui, né? Isso mais externo é uma epiderme. Só que abaixo da epiderme tem a formação de um tecido meristemático secundário, né? Que a gente vai chamar de filogênio. É uma camada celular, aqui, ó. Uma camada de células. E esse filogênio ele começa a produzir célula. É um tecido meristemático, então ele tem células embrionárias que podem se transformar em outras células. Começa a dividir e ele deposita para fora o suber, ou a casca, e para dentro a feloderme. Tá? Conforme ele coloca células para fora e para dentro, o caule ele se expande lateralmente. Vocês conseguem entender? Então, esse é diferente do crescimento primário. Esse é um crescimento secundário. Porque está sendo colocado célula para fora e célula para dentro do caule pelo felogênio. Tá? E aí, de tanta célula que é colocada aqui na casca, né, que é o suber, de tanta célula, essa epiderme ela se rompe e com o tempo ela vai sendo perdida, tá? Vai caindo, vai se rompendo, as células morrem, a epiderme morre, fica só a casca. O suber, gente, o ritidoma ou a casca das árvores, né, ou dos arbustos, tem uma super importância econômica para a gente, né? Por quê? Porque essas células do suber são células mortas e elas são impregnadas por suberina, por isso chama suber, que é uma substância impermeabilizadora, né? Ou seja, ela não deixa entrar água. Então imagine um monte de célula morta com muito ar, né, dentro delas, então nem entra nem sai água. Esse tecido é tão bom em fazer isso, né, que ele protege as plantas, por exemplo, do fogo. Então você pega um cerrado, passa um fogo no cerrado, as plantas continuam vivas. Por quê? Porque ele é um isolante térmico, tá? É um isolante térmico de tanto ar que tem na casca das árvores. Ele é tão bom em fazer isso que a gente faz rolha desse tecido, né? As rolhas são feitas de casca de árvore, são feitas de suber, tá? E aí o que está dentro da garrafa não sai, o que está fora não entra. A garrafa fica, o líquido que está lá fica protegido de qualquer patógeno, de entrada de água, de perda de água, de perda de álcool, né? Então, funções da periderme: revestimento, participa da cicatrização, proteção, né, que eu falei do fogo, etc. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês têm alguma pergunta para fazer?
Professor, só volta nas funções, por favor. Explica mais uma vez. Funções da periderme. Exato, exato. Então, ó, a periderme ela reveste o corpo secundário da planta. Então, aquelas plantas que são árvores, arbustos, arvoretas, né? Ela faz o revestimento, né, desse corpo secundário a partir do felogênio que é criado. E ela tem a função de revestir. Ela atua na cicatrização. Então, se você machucar ali uma casca de árvore, ela recompõe. E também proteção, né? É muito mais difícil para um patógeno entrar aqui, né? Comer a casca do que comer uma planta que tem só epiderme, por exemplo. Também Entendi. protege contra o fogo, né? É Porque mais tem uma pergunta. Essa cicatrização é devido ao felogênio? isso, o felogênio vai atuar, vai produzir células ali e vai fazer a cicatrização. Exatamente. Sim, tranquilo, Por obrigado. quê? Cadê? Quem é você? Quem é Vitor. você? Aqui, Vitor. Por que, Vitor? O felogênio é um tecido meristemático. Então, Sim, as células lá não são diferenciadas. Então, ela pode produzir a célula para cicatrizar aquilo lá, ok. aquela ferida. Tá bom? Muito obrigado, Vinícius. De nada. Então, gente, Eu vamos agora. queria, eu queria Opa! tirar uma dúvida também. É sobre as queimaduras das árvores. Queima a casca ali por fora, né? Porque o suber não deixa entrar para dentro. Aí você ia ter que tirar essa casca para a árvore se recuperar? É tipo assim, para ela. Ou esse felogênio que vocês falaram, ele recupera ela por si mesmo. Não precisa arrancar a casca que Não tá toda precisa queimada. arrancar, não precisa arrancar, ele recupera por si mesmo. Especialmente aqui no cerrado, né? Que o fogo faz parte da dinâmica dessas plantas aqui do cerrado. Né? Uhum, Essas plantas estão entendi. adaptadas ao fogo, É porque então tinha não uma precisa foto retirar. ali que tava com a casca, tava meio que parecia que tava arrancando a Arrancou casca, aí me tudo, deu né? A essa casca. dúvida. Isso. Se arrancar daquele jeito ali, dependendo do buraco ali que faz, não tem como recuperar a casca, vai ficar para sempre exposto, tá? Entendi. Entendi, Mas é o obrigada. felogênio que faz. Se você tirar o felogênio, só se ele tiver mais felogênio no entorno, mas se ficar uma grande parte sem felogênio, não consegue recuperar. Entendi. Obrigada. De nada, gente. Pode sempre perguntar assim, viu? É ótimo. Vamos para o sistema de preenchimento agora, gente. Qual é a função? O sistema de revestimento, a função principal do sistema de revestimento é revestir. A função principal do sistema de preenchimento é preencher, tá? Então, veja que no próprio nome a gente já tem aí um indicativo do que acontece. Então, de novo, o sistema de preenchimento, ó, aqui nesse esquema está representado de verdinho, tá? Então, ele está na folha, ele está no caule, e ele está também na raiz. São as células que vão preencher esses espaços, né? De dentro do corpo do vegetal. Agora a gente está mergulhando para dentro do corpo do vegetal. Né? E eles têm sua origem no meristema fundamental. Tá? Então, o que é o meristema fundamental? Lembra? O meristema fundamental faz parte dos primeiros tecidos que são formados, é um dos primeiros tecidos a serem formados no corpo do vegetal. Lá no meristema apical do caule e da raiz, tem a formação desse tecido de preenchimento, chamado de meristema fundamental, e é dele que vai se diferenciar os tecidos de preenchimento no corpo adulto. Quem são? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Esses três. Então, se são três nomes diferentes, são três tipos celulares diferentes que compõem esse tecido. Tá? Vamos olhar um por um. Olhando primeiro o parênquima. Gente, olha só como são essas células parenquimáticas, tá? Quais características que a gente pode destacar nas células parenquimáticas?
são células grandes. Tá vendo? Células grandonas, grandotas. Muitas vezes multifacetadas, com várias facetas. Então, olha como é um tecido feito para preencher, porque as células são grandonas assim, ó, para ocupar espaço mesmo, né? São células vivas, ativas. Aqui dá para a gente ver um monte de plasmodesmos. Lembra dos plasmodesmos da aula passada? Dá para a gente ver um monte de plasmodesmos, né? Que mais sobre o parênquima? É o tecido mais abundante nas plantas. Por quê? Porque é o melhor tecido para preencher o interior das plantas. Essas células sempre são vivas e, eventualmente, elas podem se diferenciar em outros tipos celulares, tá? E elas são grandes, né? Globulares, multifacetadas, às vezes isodiamétricas, ou seja, elas sempre têm um único diâmetro, né? E ela tem uma parede primária apenas. Uma planta com parede primária, uma célula com parede primária, é uma célula que não tem a deposição da parede secundária. Então ela é viva, né, e continua bastante ativa assim ao longo da vida dela, metabolicamente. Onde está o parênquima? Onde a gente pode encontrar parênquima? A gente encontra parênquima em duas estruturas, tanto do caule quanto da raiz, que a gente chama de córtex e a outra estrutura a gente chama de medula. A gente vai ter uma aula só de caule, uma aula só de raiz, que a gente vai ver certinho o que é córtex e medula, tá? Mas olhando aqui, ó, numa raiz, um corte de raiz transversal, já dá para a gente ver. Medula é o que está no centro. Então, se a gente olhar aqui no centro da raiz, a gente vê células grandes de preenchimento, células parenquimáticas. E o córtex está aqui, ó, né? Entre a periferia da raiz e o centro da raiz tem também tecido de preenchimento. No caule, ó, aqui tem uma medula dá para ver bem células parenquimáticas. Então, eles ocorrem nessa região. Na folha também tem parênquima, tá? Então, é lá no parênquima que está as células que fazem, né, que tem muito cloroplasto, que fazem a foto. A função da folha na planta é fazer a fotossíntese, certo? Né? É o órgão Gente, de travou fazer vocês fotossíntese. também? Opa, Não, travou? voltou. O Tinha Giovana travado e travou sim. voltou. Tinha travado. Ah. Repete então tudo aí do parem. Ah, esse nome aí. Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius. Hoje é a aula de... Tô brincando. Repete da onde? No parênquima, clorofiliano, Desde o todo ele. começo, parênquima? Clorofiliano. Clorofiliano, tá. Esse slide aqui Isso. mesmo. É. Tá bom. Ó só. O parênquima também está na folha, Giovana. A folha é o órgão da planta que faz fotossíntese. A função primária da folha é fazer fotossíntese e trocas gasosas, tá? Então, lá na folha tem células que são cheionas de cloroplastos, né? Que células são essas? Células parenquimáticas, né? Então, olha aqui, ó, como são elas. São células grandonas, cheias de cloroplastos, tá? Aqui, ó, dá para ver o parênquima. Olha aqui esse corte de folha, ó. Epiderme, né? Camada de células mais externas e parênquima clorofiliano. Olha como é um mais aproximado, né? Cheio de cloroplastos, tá? Que mais, gente? Parênquima. Parênquima também é o tecido de reserva das plantas. Então, olha aqui, ó, um parênquima amilífero, cheio de amido, tá? Olha essas células como são grandes, né?
grandonas. E lá tem essas glóbulos aqui de amido, né? Que planta que a gente encontra amido assim, gente? Um parênquima amilífero. Se eu fosse falar para vocês, vamos fazer um corte de uma estrutura vegetal para a gente observar parênquima amilífero. O que vocês trariam para cortar? Para a gente ver no microscópio. A raiz de mandioca? A raiz de mandioca. Então, o que a gente come na mandioca é parênquima amilífero. A gente come o amido que está lá dentro do parênquima. Uma batata, né? Cheia de amido. Um grão de milho. Então veja, gente, do ponto de vista econômico, esse tecido ele é super importante, tá? Porque é o tecido que faz a reserva de alimento, tá? Pode fazer reserva de ar. Então, olha aqui, ó, um tecido feito de células grandes, tá? E entre essas células, uns espaços que são ocupados por ar, tá? Isso é um parênquima aerífero. Para que isso é importante? Para as plantas que são aquáticas, ó, para as plantas ficarem boiando, igual o aguapé, né? Tem esse parênquima aqui, ó. Ele até estoura se você apertar assim, ó, ele estoura. De tanto ar que tem aí dentro. Parênquima aquífero, células parenquimáticas que armazenam água. Então olha aqui uma folha de babosa, né? Tem um bom parênquima aquífero aqui, ó. Essas células elas podem ficar mais murchas ou mais túrgidas, né? E estocar água no seu vacúolo, tá? Todas essas reservas são feitas no vacúolo, tá? Olha outro tipo de reserva, os óleos, que nem a gente pega aqui, ó, um abacate. Olha lá dentro das células parenquimáticas aqui desse fruto, olha o tanto de gordura que tem. Que delícia que é isso, né, gente? Batido com açúcar ou com chocolate, bem geladinho. Ou, melhor ainda, comer com sal, né? Fazer uma salada de abacate com tomate, delicioso, né? Bem oleoso, bem gostoso. E, inclusive, aqui em casa tem abacateiro, meus cachorros comem abacate que cai do pé e fica cagando mole, de tanto óleo que tem nesse parênquima aí dos abacates. E aqui, ó, reserva de proteínas, como a gente pode encontrar também nas sementes do milho. Tá? Então, tecido muito importante para reserva. E o colênquima? Então, parênquima é células grandes, né, revestimento, tal. O colênquima também é um tecido de revestimento, mas já é diferente. Por quê? Ele tem a parede primária, né, a parede celular primária, mas essas paredes elas são espessadas em algumas regiões, mais espessas em alguns lugares. Isso faz com que esse tecido ele seja mais flexível, tá? Ele é resistente, mas ele também é flexível, tá? E essas células também são vivas. Então vamos dar uma olhada aqui como a gente caracteriza uma célula do colênquima ou uma célula colenquimática. Então a gente está vendo aqui um corte de caule e se a gente aproxima, a gente vê essa deposição espessada de parede primária. Tá vendo? E aqui também, ó, deposição mais espessa de parede primária. Olha aqui, deposição mais espessa de parede primária. Isso dá uma resistência e uma flexibilidade ao tecido. Então, se a gente pega uma planta herbácea, né, pega um pé de feijão, pega um pé de soja, a gente vai ver que se a gente dobra esse pezinho de soja, depois de um tempo ela está no lugar de novo. Por quê? Quem faz isso? É o colênquima, é esse tecido, né? Tem, então, a função de manter a flexibilidade dessas plantas. E, por fim, o esclerênquima. Então, ó, parênquima, células grandes, parede primária, preenchimento e armazenamento.
Colênquima, células grandes, deposição de parede primária, mas de forma irregular, tem uma deposição maior em algumas regiões, garante resistência e flexibilidade. E o esclerênquima? O esclerênquima já é deposição secundária de parede. Quando uma célula faz a deposição secundária de parede, né, produz parede celular secundária, lignificada, a célula morre. Porque não dá para ter troca gasosa. A parede é muito espessa. E aí a célula fica dura e morta. Então esse tem um tecido resistente, tá? Tecido duro, resistente, que ele vai dar sustentação ao vegetal, tá? Tem dois tipos de células esclerenquimáticas. As fibras, que são longas, né, e afiladas, e os esclereídes, que pode ter diversas formas, tá? Vamos olhar um por um. Olha aqui o que é uma fibra. Ó. Aqui um esclerênquima, composto só por fibra, no caule, tá? No caule de uma planta. Então a gente tem epiderme, camada mais externa de células, e aqui a gente tem um feixe de fibras, tá? Isso daqui, gente, dá sustentação ao caule e dá rigidez também. Tá? Olha, olhando em microscopia eletrônica, né, que dá para a gente ver a estrutura tridimensional, como são essas células. Essas células são mortas. Olha que interessante, gente. O corpo do vegetal, ele é feito também de células mortas, que têm função biológica, tá? Então, células mortas dando resistência. Olha como é longa uma fibra, ó. É uma célula bem alongada, tá bom? E os esclereídes? Tem de vários tipos, né? Tem em forma de ossinho, tem em forma de estrelinha, tem em forma de tricomas, tá? De várias formas. E a gente vê aqui, ó, eles também, tá vendo? Aqui é um parênquima com algumas células de esclereídes que ajuda na sustentação dessas células que são mais flexíveis, né? Então, olha aqui um esclereíde com uma deposição enorme de parede secundária. Ó, a célula está aqui, morta já, não tem mais nada lá dentro, já morreu. Mas olha o tanto de parede celular secundária que ela depositou, lignificada, dura, tá? Tudo isso aqui. Isso sustenta esse tecido de preenchimento, tá? Gente, a nossa espécie, ela não digere fibras, tá? Nós não digerimos celulose. Então, alimentos que são muito fibrosos, eles são super importantes na nossa alimentação. Mas por que eles são importantes? Porque ele garante um bom funcionamento do trato digestório. Não é porque a gente consegue energia desse tecido. Não, esse tecido ajuda a gente a fazer cocô, basicamente, tá? Agora, se você pega alguns animais, né, que são animais que pastam, eles são capazes de digerir celulose, né? Muitas vezes porque eles estão associados a micro-organismos que digerem a celulose. Aí esses micro-organismos digerem a celulose então fica disponível em forma de açúcar para ser absorvido por esses animais. Então, para a gente tem uma função só de funcionamento do trato digestório. Para os animais, para alguns animais, né, para gado, tem a função de alimento mesmo, tá? Esse tecido das fibras e dos esclereídes. Tá bom, pessoal? O que vocês acham da gente fazer um intervalinho? Pode ser? E aí a gente vê o sistema vascular? Cadê? Pode, né, Laura? Pode. Então tá, gente. 10 minutinhos, a gente se vê de novo, tá? Vou deixar aqui correndo o vídeo, se vocês quiserem fazer pergunta. Quiserem tirar alguma dúvida.
Acho que eu vou pegar uma água. Vou pegar uma água e já volto, tá? Segura aí. Segura a onda aí, gente. Olha, o Ezio não veio para aula. Vamos dar uma falta para ele, né, Carlos? Vamos dar uma falta para ele? Pronto.
Alô, pessoal! Vamos continuar a aula? Já tomaram um cafezinho aí, uma água? Já deram uma olhada no Instagram, no WhatsApp, no Facebook? Tem alguém aí? Eu tô aqui, Opa! Giovana. Deixa eu achar vocês aqui. Vamos seguir então? Vamos lá aqui para a nossa terceira parte da aula, que a gente vai olhar então para o sistema vascular, tá? Que é o terceiro sistema, que são os tecidos que vão fazer transporte dentro do corpo da planta. Então, tem aqueles tecidos que revestem a planta, tem os tecidos que preenchem a planta e tem os tecidos, então, que transportam substâncias dentro da planta, tá? Repetir os esclereídes, Maria Tereza? Esclereídes são células, né, um tecido formado por células que tem deposição secundária de parede celular. São paredes, então, espessas. Essas células são mortas e elas têm formas de estrelinhas, tá? Geralmente são células que elas não são justapostas, elas estão separadas. Mas elas têm essa função de manter a rigidez, né? Manter a sustentação do corpo do vegetal, tá? Mas elas não são alongadas igual as fibras, são em forma de estrela, tá bom? Tá, então vamos para transporte, tecidos de transporte. Vamos voltar ao nosso esquema. Ó. Sistema de revestimento é o amarelinho, sistema de preenchimento verdinho e agora sistema de transporte ou sistema vascular, o azulzinho. Tem na raiz, tem no caule, tem na folha, tá? Mas aqui a gente pode ver que esse sistema, né, esses tecidos, eles estão organizados de uma forma diferente entre esses órgãos. Então, olha aqui, eu tenho um cilindro central na raiz. No caule, ó, eu já tenho feixes vasculares. E nas folhas eu também tenho feixes vasculares, né? Nervuras. Tá? Quem são, né? O que compõe o sistema vascular? Os tecidos de condução, tá? Então, é aquele tecido que vão fazer a condução de água e de substâncias dentro da planta, dentro do corpinho da planta, tá? E tem origem a partir do procâmbio. Então lembra, ó, tem origem a partir do procâmbio lá no meristema primário. E se a gente está falando de uma planta que tem crescimento secundário, que cresce para os lados, eles vão ter origem no câmbio. Vai ver bem isso aqui, né? E vai ficar mais claro mais para frente ou mesmo nas próximas aulas, tá? Bom, esse sistema vascular, gente, ele é formado por mais de um tipo celular. Então, se a gente fala xilema ou floema, a gente está falando de um tecido que é composto por vários tipos celulares. Então, isso é diferente, por exemplo, quando a gente fala parênquima, que é um tecido feito somente de células parenquimáticas. Agora, xilema e floema, ele é feito por mais de um tecido, de um tipo celular. Então, eu tenho células especializadas de xilema, eu tenho parênquima no xilema, eu tenho fibras no xilema, tá? Então, muitas vezes ocorre essa confusão de que xilema e floema são tipos celulares. E xilema e floema não são tipos celulares. Xilema e floema são tecidos formados por mais de um tipo celular. Então, vamos olhar como são esses tecidos, né? O xilema, primário e secundário. Depois a gente vê quem é o floema, primário e secundário.
Lembra, gente, toda vez que fala primário, né, em relação a tecido, eu estou falando de crescimento para baixo e para cima, tá? No eixo longitudinal. Toda vez que eu falo secundário, em termos de tecido, eu estou falando crescimento lateral, crescimento para os lados, tá? Xilema. Quem são, então, essas células que compõem o xilema? Né? Falei para vocês que xilema não é um tipo celular. Xilema é um tecido formado por vários tipos celulares. Quem está lá? O parênquima, então tem tecido de preenchimento, fibras, tecido de preenchimento que dá sustentação, e elementos traqueais, que são as células especializadas em transporte. Os elementos traqueais podem ser de dois tipos, traqueídeos ou elementos de vaso, tá? Então, esses 4 tipos celulares compõem o xilema. Não são todos os tipos de celulares que fazem transporte, só os elementos traqueais. Tá? O que eles fazem, essas células? Elas conduzem água e sais minerais, elas têm deposição de parede celular secundária lignificada, portanto, essas células especializadas do xilema são células mortas, tá? Não tem citoplasma dentro dessas células, é só um esqueleto de célula, tá? E ali só passa água e sais minerais. Isso é maravilhoso do ponto de vista biológico. Você tem um tecido funcional, né, que funciona, que transporta água, que transporta sais minerais, mas é morto. É impressionante. Como são essas células? Ó, os traqueídeos são células mais alongadas, mas tem essas pontuações por onde a água passa, né, de um lado, de uma célula para outra. E os elementos de vaso são células mais curtinhas, né, curta, mas porém mais grossas. Então elas são mais eficientes, vamos dizer assim, no transporte de água, tá? E além das pontuações, ela tem essas placas de perfuração, formando tubos mesmo. Tubos, verdadeiros tubos, células mortas, assim, ó, em forma de tubo. Olha que doideira que é isso, gente. Tá vendo? Aqui dá para ver as pontuações e numa traqueíde, né? E aqui uma placa de perfuração simples, ó, nos elementos de vaso. Olha como eles se justapõem formando tubos, tá? Tubos de transporte de água. É aqui que a água vai transportar, tá? Da raiz para as folhas. Então, aqui eu já tinha falado, né? As traqueídeas são mais longas, né? Tem as pontuações, não tem perfuração. Os elementos de vaso são mais curtos, mais grossos e tem perfuração, né? Tem esses buracos mais amplos, assim, na sua parte terminal e são mais eficientes no transporte da água. Onde que estão, né, o xilema primário e xilema secundário? O xilema primário é o primeiro tecido de condução, né, de água e sais minerais, que é formado a partir do procâmbio. Então, o procâmbio é o tecido meristemático, né, tem origem no promeristema, aqui na ponta da raiz, ó, tá? Então, na ponta da raiz, você tem a diferenciação do procâmbio, que está aqui, ó, mais internamente, em cor de rosa, e dessas células que estão nessa região, vai ter a formação de xilema e de floema. Então, ó, a gente está vendo um corte dessa região aqui, ó, a região onde tem pelos radiculares, que é a região onde entra água na raiz da planta. Então, esses pelos vão captar água e a água vai chegar no xilema primário. Por que é primário? Porque esse tecido não cresce lateralmente. Tá? Ele vai crescer lateralmente só mais para cima aqui. Cadê o xilema aqui, ó? Primário? São essas células grandonas aqui, ó. Né? A gente está vendo um corte transversal nessa imagem. Olha como essas células são grandes. Tá? São tubos, gente. Não tem citoplasma. Aqui é um tubo aberto para a água correr livre e solta. Tá? E mais para cima, quando a gente olha tecido secundário.
Aí, no tecido secundário, gente, ele tem origem aonde esse xilema secundário? Ele tem origem num cilindro meristemático, de células meristemáticas, chamado câmbio, tá? O câmbio, ele também tem origem no procâmbio, mas ele vai depositar xilema para dentro. Então, olha aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, daqui até aqui é xilema, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, xilema secundário, tá? Aqui é um resquício de xilema primário. E isso daqui, gente, isso aqui tá na raiz, né? Boa. Tá, agora eu vou falar do xilema no caule. Esse que eu queria falar para vocês. O xilema primário no caule vai ter origem lá no procâmbio do meristema apical do caule, tá? E ele vai ser depositado nessa forma aqui, ó. Então, aqui para dentro tem um fechinho aqui de células do xilema. Lembrando, o xilema é um tecido, né? Ele é formado por elementos de vaso, por parênquima e fibras também. Então, deposição de xilema. E mais para baixo vai ter a deposição de xilema secundário. Então, aqui na ponta do vegetal, o caule é verde ainda, flexível, não cresce em espessura, só está crescendo para cima. Então, o xilema está em feixes. Quando tem o espessamento, ó, do vegetal, mais para baixo aqui no caule, vai ser depositado xilema secundário a partir do câmbio vascular, que é esse tecido meristemático. Tá? É um conjunto de células aqui, meristemáticas, que vai depositando célula do xilema para dentro. Tá? Essas células são mortas, tá, gente? São mortinhas da Silva. E olha a diferença de um e outro, né? O xilema primário, geralmente ele está organizado em feixes, né, no caule. Então, nesse feixe aqui, ó, tem o xilema nessa região. E isso tudo aqui é um feixe vascular. O xilema secundário, ele está formado, não é em feixes, é um cilindro. É um cilindrão, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui. Então dá para ver aqui um monte de células de xilema. Ela tem orientações diferentes, dependendo da região que você olha, tá? Mas é um cilindrão por onde a água passa. Na aula de caule, a gente vai olhar com mais detalhes esses tecidos aqui, tá? A gente vai ver que o xilema secundário é a madeira. Então, é o tecido que a gente usa para as construções, né? Super importante também, do ponto de vista econômico, né? Mas aqui a gente está só olhando para os tecidos, a gente está olhando para a organização dos órgãos ainda, né? A gente vai olhar em mais detalhes nas próximas aulas. Vamos olhar agora o floema, né? Que é um outro tecido de condução. Gente, o xilema, ele transporta água e sais minerais da terra, tá? Da terra, do solo, passa pela raiz do caule até as folhas. O floema, ele transporta fotoassimilados, ou seja, os produtos da fotossíntese. Ele pode transportar de uma folha para outra, pode transportar da folha para o caule, pode transportar do caule para a raiz e assim por diante, tá? Quem compõe esse tecido complexo, que é formado por vários tipos celulares? As fibras, sustentação, parênquima, preenchimento e os elementos crivados, que são as células especializadas na condução de fotoassimilados. Lá tem um tipo que a gente chama de célula crivada e um outro tipo celular que a gente chama de elementos de tubo crivado. Então, o que esses elementos, né, essas células especializadas fazem? Transporta água e fotoassimilados. Ela tem parede celular primária, então ela não é uma célula morta, não tem lignina depositada. Mas ela é uma célula que a gente chama de célula semiviva. Por quê?
já vou falar para vocês. Primeiro, olha a carinha aqui dessa célula. Então, essa aqui é uma célula crivada do floema, que ela tem essas áreas crivadas formadas de vários poros. Então, a água e os fotoassimilados vão passar de uma célula para outra através desses poros. E o elemento de tubo crivado é uma célula mais curta, mais grossa, e no final delas tem essas placas crivadas, né? Placas crivadas. E os fotoassimilados e a água passa por aí. Então, só a diferença aqui de uma célula crivada, que é mais alongada, para um elemento de tubo crivado. Então, ó, forma tubos também. Tá vendo? Ó, um tubo que vai daqui, corre tudo aqui até aqui. Então, ó, a célula crivada é mais longa, mais nas gimnospermas, e elementos de tubo crivado, tá errado aqui, viu, gente? Elementos de tubo crivado são mais curtos e mais grossos e ocorrem nas angiospermas, apenas nas angiospermas. São as plantas com flores. E por que a gente fala que eles são semivivos, né? Eles não estão mortos. Mas eles também não, a gente não fala que eles são vivos, completamente vivos, porque eles não têm núcleo nem cloroplasto. Olha que doideira, gente. Uma célula que não tem núcleo nem cloroplasto. Uai, como que essa célula está viva se ela não tem nem núcleo nem cloroplasto? Mas ela tem outras coisas, ó. Tem complexo de Golgi, tem ribossomo, tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático. Como que ela tem atividade, então, metabólica? Porque ela sempre tem a ela, para cada célula, para cada elemento de tubo crivado, está associada uma célula companheira, é uma célula companheirinha dela. E essa célula, sim, tem núcleo e mitocôndria, né? Tem núcleo, mitocôndria e cloroplasto. Então, é como se essa célula companheira ficasse responsável pelo metabolismo do elemento de tubo crivado. Tá? Isso é bem legal, né? Por isso que a gente fala célula semiviva. Tem gente que não gosta de falar célula semiviva, porque não, a célula está viva, só não tem núcleo e tal. Mas é um jargão aí. Então, olha, se a gente olha em corte, a gente tem aqui 2 elementos de tubo crivado, um aqui, um aqui. Você vê que tem um espaço aberto aqui, né, nessa célula. E a gente tem do lado de cada um uma célula companheira, uma aqui e uma aqui. Legal demais, né? O que essa célula companheira faz? Ela vai carregar o floema, então ela vai pegar do parênquima clorofiliano os fotoassimilados e colocar no floema, para o floema despachar para o resto do corpo da planta. E ela também ajuda a descarregar. Quando esse fotoassimilado chega no destino, seja numa outra folha, no caule, na raiz, onde ele tem que ficar, onde ele vai ser estocado, onde ele vai ser consumido, a célula companheira descarrega o floema. Tá? Então ela tem essa função de carregar ou descarregar os elementos de tubo crivado. Ela também pode fazer a síntese de proteínas, né? E também, por estar envolvida na síntese, ela vai ter muita mitocôndria e vai fornecer o ATP, né, que são as moléculas que guardam energia, né, para o metabolismo celular. Como que é o floema primário e secundário na raiz? Tá? Lembra que a gente tem a ponta da raiz, meristema apical da raiz. Lá eu tenho promeristema dá origem a protoderme, mais externamente, procâmbio mais internamente, e meristema fundamental entre os dois. O procâmbio dá origem, eu falei, ao xilema e dá origem também ao floema primário. Então veja, ó, aqui nesse cilindro vascular, eu falei para vocês, o vermelhinho aqui é o xilema primário, células grandes e tal.
E o que que é o floema? O floema são esses feixes aqui, ó. Então, isso aqui é um feixe de floema, isso aqui é outro feixe de floema primário, outro feixe de floema primário, outro feixe de floema primário, tá? E na raiz, o floema secundário. Gente, o floema secundário, ele vai ter origem a partir do câmbio, tá? Que é esse tecido aqui, ó, que tá, aqui ele tá cor-de-rosa, ó, o tecido H, tá? E ele vai depositar, esse tecido que é o câmbio, ele sempre vai depositar xilema para dentro, floema para fora. Então, aqui, ó, nessa região aqui, é onde a gente vê o floema secundário. Como ele deposita xilema para dentro, floema para fora, a planta cresce em espessura. A raiz cresce em espessura, né? E no caule, mesma coisa. Lá na ponta do caule, a gente tem promeristema, que dá origem à protoderme mais externa, ao procâmbio mais interno e ao meristema fundamental preenchendo esses lugares, né? Aí do procâmbio eu vou ter a formação desses feixinhos vasculares, né? Que a gente viu que tem xilema primário para dentro e para fora nessa região aqui, ó, floema primário, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo mais grossinho aqui, ó, é fibras, sustentação do feixe vascular, tá? E aqui é a epiderme do caule. Então, sempre o floema ele vai estar posicionado mais externamente em relação ao xilema, tá? E aqui o floema secundário, mesma coisa. Lembra do câmbio? Tecido, um cilindro de células meristemáticas que produzem o xilema secundário para dentro, que é a madeira. Esse tecido também vai depositar xilema secundário para fora aqui, ó. Então a gente está vendo aqui em azulzinho o xilema secundário, essas camadas aqui de células, né? Então se a gente olhar, pensando agora no funcionamento da planta, essa região mais interna do tronco está sempre subindo a água em direção às folhas. E essa região aqui mais externa está sempre indo, subindo ou descendo fotoassimilados. O que está sendo transportado aí é fotoassimilado. Então, só para vocês verem aqui mais de perto um feixe vascular, né, primário, com xilema para dentro e floema. Então, o floema é isso daqui. E aqui dá para a gente diferenciar tanto o elemento crivado, que é aquela célula maior, quanto a célula companheira associada a ela. Cadê? Essas célulazinhas assim, ó, são as células companheiras. E a mesma coisa aqui, ó, tem os elementos no floema secundário, né? Tem os elementos crivados e células companheiras associadas. Tá? Não está dando para ver muito bem aqui, mas sempre tem uma célula companheira associada. Gente, essa parte de tecido vascular, né? Xilema e floema primário e secundário, vai ficar mais fácil quando a gente olhar para aula, para as próximas aulas, né? Aula de raiz, de caule e de folha, que a gente vai então passar a ver a organização dos órgãos vegetais, tá? Então, aqui o nosso intuito principal foi conhecer os tecidos vegetais, mas nas próximas aulas a gente vai ver como esses tecidos formam um órgão, né? Então, a gente vai ver como é formada uma raiz, né? Qual a função, quais são os tipos de raízes, quais são as funções de cada tipo de raiz. Depois a gente vai ver o caule e as folhas, tá? E lá no final, flor e fruto. Tá bom, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer dessa segunda parte aí, ou da primeira, tanto faz, ou da primeira aula, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer? Olha, eu acho que tem 2 pessoas tentando entrar aqui na nossa aula, gente.
Cadê? Nenhuma dúvida? Então tá, vejam só, eu vou então agora publicar o vídeo lá no YouTube da nossa aula assíncrona, que seria a nossa aula prática, tá? E lembrando, vocês assistam e façam a atividade para me mandar até o final do dia de hoje, tá? Por quê? Porque esse era o horário que a gente teria lá se as aulas fossem presenciais, tá bom? Na nossa aula vai ser muito bom, é muito importante vocês assistirem essa aula síncrona com muito carinho, com a sua folhinha, sua canetinha, porque a gente vai olhar os meristemas. Vai olhar o meristema apical do caule e o meristema apical da raiz. Essa região é super importante a gente conhecer muito a estrutura dessa região, né, das plantas, porque é aonde começa o corpo do vegetal, né? Então é importante a gente conhecer essas regiões, tá bom? Então façam com carinho a aula, vocês podem assistir várias vezes, vocês podem voltar, vocês podem assistir mais devagar, pode assistir mais rápido também, do jeito que vocês quiserem, mas estudem bem, tá bom? E semana que vem a gente vê, começa então raiz. Maravilhoso, gente? Podemos finalizar aqui? Podemos. Maravilha, então, gente. Um abraço para vocês, uma boa semana e daqui uma semana a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado, viu, de vocês terem vindo.